E, como eu já havia dito, eles podem ser eliminados ou in natura, mas são muito raros, ou biotransformados. Os compostos que são eliminados in natura, eles são muito raros de acontecer, porque sempre vai ter algum tipo de metabolismo, ou de primeira passagem, uma biotransformação em outra parte do organismo e tudo mais. E aí é importante vocês saberem a via de eliminação desses agentes tóxicos, porque ele é importante para você analisar qualitativamente e quantitativamente é, o teor desses agentes tóxicos. Porque, por exemplo, se você está procurando um agente que é excretado pela urina, se você pedir um exame de fezes, por exemplo, ele não vai dar positivo, você não vai conseguir achar. E aí, quando você faz essas análises, você também não procura o agente tóxico que você está querendo. Você procura esses biomarcadores, que são o, os compostos que são formados pelas reações de fase 1 e fase 2 que vão ser excretados. Então, por relação, cálculos de conversão, você consegue ter uma ideia da concentração desses agentes tóxicos naquela amostra que você está analisando, baseado na concentração desses biomarcadores que você encontra. E aí, a gente tem os fatores de estudo da toxicocinética, que são a absorção, como eu já havia citado, a biodisponibilidade, que é efetivamente a concentração do fármaco ou do agente tóxico após esses metabolismos, o que é realmente o que vai chegar no órgão-alvo, e a taxa do clearance, que também é conhecido como taxa de depuração, que leva em consideração a filtração glomerular e a taxa de excreção do organismo. Mais para frente, eu tenho os gráficos que vai dar para a gente entender melhor. E eu trouxe aqui também essa questão dessas terminologias que são interessantes e importantes vocês saberem. A dose tóxica, o DT, ele é a maior quantidade de uma droga ou um agente tóxico que pode gerar efeitos tóxicos dentro do organismo. E ela é diferente da dose letal porque a dose letal é a dose mínima que o agente tóxico leva falência ou morte generalizada do sistema. E a diferença básica desses dois é que, normalmente, quando você chega na dose tóxica, não necessariamente você chega na dose letal. Mas quando você chega na dose letal, você com certeza já passou pela dose tóxica. E a gente ainda tem a questão do DL50, que é muito utilizado para estudos, ou estudos de toxicologia, ou estudos farmacológicos, que é a dose letal mínima que é utilizada para você matar, para você eliminar, matar 50% da população teste. Normalmente ela é medida em miligrama por quilo e sempre utilizado como base o tipo de cobaia que você está usando para esse teste. Vitor, deixa eu te interromper mais uma coisa. Nesse slide, a Júlia colocou bem, vocês vão encontrar a terminologia, tanto CE como CL. Hoje, na toxicologia moderna, a gente utiliza muito mais a concentração tóxica, a concentração letal, ou a concentração mínima tóxica, ou a concentração que é o CE50, né, que é a concentração letal. Por quê? Porque a terminologia, muitas vezes, que a gente utiliza, como o Vitor falou, ela advém direto da farmacologia. E a gente, num tóxico, não tem uma concentração segura, você não tem uma concentração, não é uma droga. Você normalmente encontra ou resíduos, ou biomarcadores, ou concentrações de uma determinada substância naquele organismo. Então, a terminologia concentração, ela, na toxicologia moderna, tem sido mais utilizada do que a dose. Só que a gente trabalha com as duas exatamente para vocês verem. Vocês podem pegar livros mais antigos que vão trabalhar com essa terminologia, livros mais novos vão trabalhar com essa outra. Tá bom? Desculpa, Vitor, te interromper. Não. Foi bom até saber disso. Foi o que você falou. Eu estou acostumado com a farmacologia, né? Então, essa informação acabou me passando mesmo despercebido. E aí, vamos dando uma sequência aqui.
chegou na questão dos gráficos que eu havia citado com vocês. Esse gráfico, vocês não sei se vocês vão estar conseguindo enxergar direito a questão da via oral, porque está num amarelo bem fraquinho, mas ela está fazendo este caminho que eu estou traçando com o mouse. E aí, a gente tem a questão da concentração máxima, concentração plasmática máxima, baseada na absorção do fármaco e da biotransformação dele. A gente pode perceber, por exemplo, que aqui, quando você tem uma absorção por via intravenosa, a absorção é quase que instantânea. Você atinge um pico máximo muito rápido e, conforme vai passando o tempo, a molécula é biotransformada e excretada, a tendência é diminuir. Igual eu tinha mostrado naquele slide anterior, tem também aí a questão da absorção por via retal ou via oral. A absorção é mais lenta, porém o efeito dura um pouco mais por conta do tempo que ele permanece no organismo. Ele demora para iniciar, mas ele se mantém por um pouco mais de tempo. E aí, dentro da farmacologia, também a gente pode extrapolar isso para a toxicologia, a gente tem um conceito de área sobre a curva, que é basicamente a concentração de fármaco dentro dessa curva, dentro desse triângulo aqui, que é a concentração de fármaco que realmente tem dentro do organismo. Então, esse gráfico ele é baseado numa absorção de via oral, que no tempo zero a concentração é zero e ele vai crescendo conforme passa o tempo até chegar na concentração máxima. O T máximo, que aparece aqui embaixo, que ele está representado como 50 e é só ilustrativo esse 50, ele é o tempo máximo para aquela substância atingir a concentração plasmática máxima no organismo. E aí, depois disso, ele entra a questão da taxa de depuração até ele ser eliminado totalmente do organismo. Esse tipo de gráfico é utilizado basicamente para você montar esquemas posológicos de tratamento. Como a gente pode ver esse outro slide, ele está dando para até explicar um pouquinho melhor. A gente tem aqui a questão da fase de absorção e a correlação com a faixa de eliminação dele. E aí, quando você está trabalhando com a clínica, você usa esse tipo de gráfico assim para você calcular, como eu tinha dito, o esquema terapêutico, e aí você tenta ordenar a, as doses consequentes baseados nessa curva de eliminação, para você garantir que você vai ter sempre uma concentração efetiva dentro da janela terapêutica no organismo que você tá tratando. Isso aqui, no caso, é mais para tratamentos de inserção de fármacos, mas é bom vocês terem essa noção desse conceito, porque ele é bem utilizado em várias outras áreas. E aí, o que eu tinha dito mais cedo da biodisponibilidade, se a gente levar em consideração a biodisponibilidade, como eu tinha dito, ela depende da absorção do fármaco na entrada, e da entrada dele na circulação, normalmente de forma inalterada e, subsequentemente, mediada do fármaco absorvido e seus metabólitos biotransformados. E aí, quando você está avaliando a biodisponibilidade comparada, você leva em consideração as duas vias de absorção, a biodisponibilidade pela via extravenosa ou a via intravenosa. No caso desse exemplo aqui, 66% ela foi administrado pela via extravenosa foi absorvido. Então, provavelmente, a, esse agente tóxico ele vai ter um efeito maior se ele for administrado, ou se ele for ingerido por via oral do que por via intravenosa. E aí, a gente tem aqui esse outro exemplo, esse exemplo realmente é só o ilustrativo, a gente tem a via 1 e a via 2, e aí embaixo a gente tem o resultado que a via 1 atingiu 50% a mais do que a via 2. E
Só a título de curiosidade mesmo, a questão dos medicamentos bioequivalentes, eles são considerados bioequivalentes se eles têm aquele mesmo padrão da área sobre a curva. Se ele atinge uma concentração máxima num tempo máximo, assim como um medicamento de referência, se aquele gráfico da concentração se mantém pelo mesmo tempo, e se tudo isso tiver igual ou muito próximo, com 99% de paridade, ele é considerado um medicamento bioequivalente. E aí, como eu tinha dito, a taxa de Deixa eu só te depuração... interromper, Vitor. Em relação à bioequivalência, por que eu coloco esse slide para vocês? Para vocês avaliarem qual é a grande diferença, mais uma, entre o tóxico e a droga. Quando a gente fala de uma questão de uma droga, um fármaco, a gente tem uma situação onde você consegue visualmente ver a bioequivalência. Para a gente, na toxicologia, é muito difícil você conseguir fazer isso. Porque mesmo o mesmo agente tóxico, variando a espécie, variando a dose, variando o tipo de exposição, dificilmente você vai conseguir a mesma coisa que um fármaco, uma bioequivalência completa. E o ponto principal que tem que ficar claro para vocês, muitas vezes você consegue fazer uma equivalência de sintomas e efeitos, mas não consegue fazer uma equivalência de efeitos tóxicos como você consegue fazer em relação a fármacos. Pode seguir, Vitor. E aí, só para a gente terminar essa parte de explicação desses gráficos, lembra que eu falei mais cedo que tem a taxa de depuração ou clearance naquele movimento da curva decrescente, que é relacionado com a excreção do fármaco? Esse é a equação que é utilizada para calcular essa taxa de depuração, que ela é basicamente a concentração do fármaco na urina vezes o volume urinário e dividido pela concentração de plasma. Isso vocês podem, dá para a gente perceber que a taxa, ela, igual estava escrito no gráfico, ela vai descendo, vai descendo, vai descendo, e ela vai dando aquele perfil mais afunilado. E aí, os fatores de estudo em toxicocinética que são interessantes vocês entenderem são os fatores internos, e aí, como o professor tinha dito, a diferença entre cada espécie, o fator genético, que pode variar dentro da mesma espécie, gênero, idade, o estado patológico e nutricional, e os fatores externos, como a introdução de indutores ou inibidores enzimáticos. Tudo isso afeta a toxicocinética de um agente tóxico, desde a absorção até a excreção, por exemplo. E só a título de curiosidade, alguns agentes tóxicos eles podem sofrer acumulação, como por exemplo o chumbo, o estrôncio e o fluoreto, eles têm uma predisposição em se acumular em tecido ósseo, e praguicidas, micotoxinas e alguns fármacos em tecido adiposo. E como eu tinha dito lá atrás, alguns agentes tóxicos eles são metabolizados e eles sofrem uma biotransformação que podem gerar danos ao organismo, como, por exemplo, o metanol, o paration ou o naftaleno. E aí, antes da gente ir para a parte de toxicodinâmica, Luiz, tem alguma outra colocação a fazer? Não, as colocações principais para vocês a gente já passou. É claro que no momento de tirar dúvida, a gente revisita algumas coisas, mas não tem nada. Está ótimo dentro da apresentação que está. Então ok. E aí, dando sequência a última parte da disciplina, é a toxicodinâmica. Ela basicamente é o estudo da natureza, da ação tóxica que essas substâncias elas produzem nos sistemas biológicos. Eles podem ser tanto assim, ou analisados bioquimicamente ou molecularmente. E o objetivo da toxicodinâmica é a elucidação desses mecanismos de ação e ver como que eles vão exercer o efeito danoso no organismo. Esse tipo de estudo ele é feito com experimentação em animal, só que hoje em dia, muitas das indústrias que trabalham com isso, eles já estão trabalhando com células, com culturas de células específicas. Então, quando o pessoal quer avaliar
um efeito, por exemplo, em tecido hepático, ele já se tem uma cultura de tecido hepático cultivado em laboratório que você replica, e aí você faz esses estudos sem precisar necessariamente experimentar em animais. E isso é bastante utilizado durante o desenvolvimento de fármacos para você diferenciar os efeitos tóxicos dos efeitos adversos. O que seria essa diferenciação? O efeito adverso não necessariamente é um efeito tóxico, porque, por exemplo, se você toma um remédio para você toma um medicamento para algum problema que você tem no seu corpo, aquele medicamento, ele não vai, por mais que ele tenha uma especificidade para algum tipo de receptor, ele não vai obrigatoriamente para aquele órgão-alvo que você está com problema. Ele vai se ligar aos mesmos receptores que estão espalhados pelo organismo, que são similares a ele. Então, se você tem um problema, uma dor de cabeça, por exemplo, você toma um remédio para dor de cabeça, mas ao mesmo tempo você fica com enjoo, isso é um efeito adverso. A diferença do efeito adverso para o efeito tóxico é que o efeito tóxico ele vai gerar dano ao organismo, independente do órgão-alvo ser o de escolha ou não. E aí a gente tem a questão dos mecanismos de interação, que podem ser os receptores, aí, ou podem ser canais iônicos, enzimas, o próprio DNA ou receptores nucleares. E os mecanismos de ação dos agentes tóxicos. Eles causam alteração nas condições fisiológicas e bioquímicas das células. E aí a ação pode ser indistinta sobre qualquer ácido ou qualquer tecido, ou ácidos e bases, eles não têm uma predisposição por órgãos específicos, e algumas moléculas elas têm uma seletividade por estruturas-alvo. Lembra que eu falei, por exemplo, que algumas substâncias elas podem sofrer acumulação? Isso indica uma certa seletividade. Mas, basicamente, essa seletividade é feita através de receptores. Quando a gente está falando da questão do mecanismo de ação, a gente está levando em consideração essa estrutura-alvo como os receptores. Então, se uma substância tem uma predisposição por receptores muscarínicos, ela não vai atacar receptores nicotínicos, mas ela vai atingir receptores muscarínicos no organismo inteiro. E aí, a seletividade desses xenobióticos ela é determinada pelas diferenças fisiológicas e bioquímicas do organismo. Como eu tinha dito mais cedo, a questão da presença de barreiras pode afetar isso. O pH do organismo também pode aumentar esse efeito, essa seletividade, ou diminuir, entre outros fatores. E aí a gente tem os tipos de interação. As interações elas podem ser por antagonismo cinético, que elas vão causar dificuldade na absorção e no transporte de certas substâncias. Antagonismo toxicodinâmica, impedindo a ativação de certos receptores. O antagonismo funcional, que vai causar efeitos contrários do que ele deveria fazer naquele receptor. Ou o antagonismo químico, que é mediado pela interação química direta, como, por exemplo, agentes quelantes e metais. Além disso, ele pode ter também efeitos sinérgicos, de potenciação e aditivos. A diferença entre eles é que, por exemplo, o agente sinérgico ele vai gerar uma reação exponencial quando os dois tóxicos agirem no organismo. A potencialização é um efeito multiplicador e o aditivo é um efeito somatório. Não necessariamente eles vão ser iguais, mas se vocês fizerem essa associação matemática, tem como vocês conseguem entender isso de uma forma mais fácil de ver. E aí, os efeitos mais comumente causados são a inibição irreversível de enzimas, como, por exemplo, os organofosforados, que eles inibem a acetilcolinesterase,
e aí eles impedem a acetilcolina de ser degradada e não transmitem impulso nervoso nas sinapses. E aí o acúmulo dessa acetilcolina deflagra vários efeitos tóxicos por conta desse acúmulo. Essa parte de órgãos fosforados e essa inibição, vocês vão ver de novo na parte de praguicidas. Então, eu só trouxe mesmo a título de ilustração para vocês verem os tipos de mecanismos de ação. E aí, a gente também pode ter o sequestro de metais essenciais. Muitos deles eles servem como cofatores, igual, por exemplo, o ferro, que ele é usado na síntese das hemácias. E aí, quando você tem um agente tóxico, você pode ter uma anemia por conta da não utilização desse ferro para elaborar, para a síntese das hemácias. E alguns podem atuar até como quelantes, sequestrando esses metais e impedindo que eles atuem como realmente os cofatores que eles deveriam exercer. E aí, como exemplo, de novo, tem os carbomatos, que eles se ligam a metais e impedem as ações enzimáticas. Dando sequência, a gente pode também ter ações mutagênicas e carcinogênicas através desses agentes tóxicos, ou que mudam, que alteram o código genético. E aí, no caso, se ocorrerem em células germinativas, eles podem gerar efeitos mutagênicos. E tem uma dificuldade de identificar esses agentes tóxicos, porque quando eles se ligam ao DNA, é muito mais difícil quando eles se ligam à molécula de DNA, é muito mais difícil de você separar, porque normalmente essa ligação é irreversível. Então ele acaba se tornando uma coisa só. E o exemplo disso são as micotoxinas, algumas plantas tóxicas e alguns praguicidas. E aí, o que é importante vocês estudarem, assim, a importância desses estudos de toxicocinética e dinâmica? É importante vocês terem esses conhecimentos para vocês terem uma base para poder interpretar esses dados toxicológicos. Vocês, pela sintomática, por exemplo, o pessoal da clínica, pela sintomática, vocês terem uma ideia do que é, e aí, tipo, vocês com a ideia de qual tóxico que é, vocês terem uma ideia de como fazer a análise qualitativa, quantitativa, para ver como que vocês vão fazer a questão do tratamento do animal, para fazer a avaliação e determinação de risco, através daqueles gráficos lá que eu mostrei, da área sobre a curva, que mostra a absorção e a taxa de depuração, vocês conseguem ter uma ideia da concentração sérica do tóxico no organismo, e aí vocês podem modificar o protocolo de tratamento, assim como aumentar, estabelecer procedimentos preventivos e auxiliar no desenvolvimento desses tratamentos. E o pessoal que trabalha diretamente com a parte de desenvolvimento de fármacos, é bom saber a questão da dose, daqueles termos lá, da dose tóxica, da dose letal, se vai gerar efeito negativo deletério no organismo, entre outros. E aí, o diagnóstico dessas intoxicações, ele é feito através do histórico da anamnese do animal, aí com a avaliação dos parâmetros clínicos, os achados pós-mortem, caso chegue a ocorrer, e os exames toxicológicos. Como eu havia dito, os biomarcadores excretados na urina ou nas fezes, ou em algum outro ou outra secreção do corpo, e a própria presença de algum agente tóxico que ainda possa restar na circulação. Bom, gente, dito isso, muito obrigado. Meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Eu também estou no grupo do WhatsApp, é só vocês me chamarem por lá. E qualquer coisa, dúvidas, críticas, sugestões, vocês podem abrir aí o microfone para começar a fazer.